lá no Evangelho, no capítulo 1, que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e também as suas relações com o mundo corpóreo. Então nós não somos um corpo material, um corpo de carne, que possui um espírito, né? A verdade é que nós somos um espírito, mas que nós estamos agora transitando no corpo material, né? Nesse vaso físico, como a gente fala, não é? E também nos diz o seguinte ali, ó, o Espiritismo, nós vamos encontrar também no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, que o Espiritismo realiza o que disse Jesus, né, do Consolador prometido, porque ele disse em determinado momento que ele estaria indo, né, voltando à espiritualidade, mas deixaria um Consolador. Então, este Consolador é o Espiritismo, né, que traz o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba para onde que ele veio, para onde que nós vamos e por que nós estamos aqui, né? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. E o nosso tema de hoje é Espiritismo à luz da transformação. E o nosso expositor é o nosso irmão Nelson, trabalhador do nosso GIAC, que em março está completando 40 anos de atividade da Seara do Mestre Jesus, Caridade em Ação. Uma boa palestra a todos. Meus irmãos, então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Que a gente possa ter momentos reflexivos nessa tarde. E como nós dizíamos, né, completando assim, Espiritismo, a luz da transformação. Falar do Espiritismo é falar do Mestre Jesus, é falar do seu amor, do seu Evangelho, que a todos nós oferece como um roteiro para que a gente possa seguir, por vezes a gente caindo, por vezes levantando, às vezes nos machucando, mas prosseguindo. É como que dentro da noite escura nós pudéssemos ter lá adiante aquele farol, como que os navios, quando olham, né, para o horizonte, tem aquela orientação luminosa. Assim é o Evangelho do Cristo. Por vezes nós vamos ter dificuldades no nosso caminho. Afinal, nós estamos em um mundo de provas e expiações. O que nós poderíamos esperar de um mundo de provas e expiações, se não dificuldades, superações? Alegrias também nós vamos ter, nós temos, mas as dificuldades estão aí para que a gente possa aprender com elas e superá-las, não é? E em tempos tão conturbados, em que as notícias ruins extrapolam, esbanjam, né, em todos os meios de comunicação, nós trazemos uma boa notícia, a boa nova, o Evangelho de Jesus. Esta é a melhor notícia que nós temos. A presença de Jesus em nossas vidas, do seu amor, da sua bondade, não é? Diante de tantas crises que são noticiadas a todo momento, crises econômicas, crises sociais, crises políticas, crises ambientais, crises de ordem moral, em toda parte, não é? Nós trazemos a boa nova. A boa nova que vem trazer acalento, suavizar as nossas dores, né? Porque o Cristo curou diversas enfermidades, mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer o consolo, ela vem nos trazer o esclarecimento, a verdade, como o próprio Cristo nos disse em determinado momento, para que a gente possa compreender e não mais ter a revolta, não mais ter aqueles sentimentos que nós tínhamos no passado. Nós vamos deixar de ter dificuldades na nossa vida? Não. Mas nós vamos mudar o nosso olhar. Nós vamos mudar a nossa compreensão daquilo que nos acontece, sem revoltar o nosso coração. Não é? E falar do Espiritismo, nós não teríamos como falar do Espiritismo sem trazermos pelo menos alguma menção a esta figura
que nós estamos vendo agora. Denisard Hippolyte Léon Rivail, nascido em 3 de outubro de 1804, ou seja, há 221 anos atrás, na cidade de Lyon, na França. Esteve casado com Amélie Gabrielle Boudet, uma professora, artista plástica, uma educadora, né? E, pela biografia que nós podemos consultar, uma esposa, assim, extremamente, nos ditos de hoje, né, parceira, que estava junto com Denisard, que estava atenciosa, estudando, auxiliando a todo momento, né. Denisard Rivail veio de uma família muito tradicional francesa, muito respeitada, né, com uma linhagem de advogados, juristas, magistrados. Trazia na sua tradição familiar o segmento católico, né, muito presente na sua família, e naturalmente, pela sua tradição familiar, valorizavam muito o estudo, o aprendizado, a educação, a intelectualidade, né? E nessa foto, uma foto modificada naturalmente, né, uma imagem ilustrativa, que quisemos trazer aqui Kardec, ou Denisard Rivail, um pouco menos com aquele busto que nós estamos acostumados, sem tirar a seriedade desta figura, não é? Em meio a livros, estudando sempre, não é? Aqui nós trazemos um jovem francês, para que nós possamos ter uma ideia de como era, porque nós não temos fotografias da infância dele, né? Mas essa imagem nos retrata como seria uma criança de 11 anos naquela época. Estudou no Instituto Johann Henrique Pestalozzi, em Yverdon-les-Bains, na Suíça, de 1815 a 1820, ou seja, de os 11 anos até os 16 anos de idade. Como eu dizia, teve a iniciação católica e posteriormente protestante. Tornou-se um professor, escritor, e aqui uma curiosidade, ele tem o seu nome citado em sistemas de dessalinização. A dessalinização é aquele processo em que nós pegamos a água do mar e tiramos o sal, tornando ela uma água potável. Ele tem o seu nome citado nesse processo. Também tem o seu nome citado nos medidores de parâmetros de vento, né? E também no sifão móvel. Hoje o sifão tão comum nas residências, né? Teve a participação deste grande inventor também. Foi membro de instituições acadêmicas e científicas, e aqui eu trago a citação da Sociedade Francesa de Estatística Universal. Foi um grandioso estudante do magnetismo, de matemática, de pedagogia, astronomia, fisiologia física, psicologia, línguas, ciências naturais e também de história. Por que eu trago isso? Né? Para a gente compreender aqui de um modo extremamente sucinto e simplificado um breve histórico, né, de quem foi esta figura. E quem não conheceu, não sabe, né, quem foi Pestalozzi, é muito conhecido, mas não temos a obrigação de saber, né. Pestalozzi foi um educador suíço fundamental para a pedagogia. Todo mundo que faz pedagogia certamente estuda Pestalozzi, né. Ele introduziu a educação pelo amor, o afeto e o foco integral da criança, e até eles citam, né, cabeça, coração e mãos, né, raciocinar, mas também o amor, mas também o trabalho. Olha que interessante para os movimentos educandários que a gente tem hoje, né, estudantis que a gente tem hoje, né, e a gente, por vezes, a gente sente falta dessas questões, não é? Kardec, então, sendo este cientista, esse professor, alguém letrado e alguém do meio científico, né? Naquela ocasião, lá idos os anos 1800, estava muito comum essas reuniões, né, que nós no meio espírita conhecemos como as mesas girantes, né? Nós vamos encontrar isso nos estudos do espiritismo. Era extremamente comum e também muito popular naquela época, né? Assim como aqui no Brasil, alguns vão se lembrar, que era também muito popular aquela, entre aspas, brincadeira do copo,
né? Nós vamos lembrar disso, né? E hoje, com o estudo, nós sabemos o que era aquela brincadeira com os copos. E naquela ocasião, então, era muito comum este encontro com as mesas girantes. Aqui nós temos uma foto, onde, na época, as fotografias não eram tão nítidas, mas dá para perceber, onde ocorre a levitação, ou seja, onde aquela mesa começa a se mover na residência de Camille Flammarion, também um francês, autor de diversas obras, nós temos disponível também, né? Então, o magnetismo já era uma área de interesse de Denis Arst, né? E as mesas girantes e falantes, como eram conhecidas, eram observadas, né? E alguns dos amigos deste grande educador começou a observar racionalidade em determinadas respostas, né? Até que então, com muita insistência, o seu amigo Fortier, eu estou aqui sintetizando, certo? Faz este convite a Denis Arst, que inicialmente ele não aceita, mas lá pelas tantas, então ele resolve ir, né? E vai a um desses encontros, né? E aqui eu trago um recorte que diz assim, né? Lá da Revista Espírita, salvo engano, aonde o senhor Fortier, tentando convencer o senhor Denis Arst, aí em uma dessas reuniões, diz assim ele: o senhor Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou o senhor Denis Arst. Olha a resposta dele. É uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono, pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Aí nós observamos a racionalidade deste personagem. O que isso nos leva, né, que está muito presente na doutrina espírita, né? Nós não vamos acreditar em alguma coisa pelo simples fato de que alguém disse, é assim e está acabado. Não. Nós estudamos e procuramos compreender aquilo e sim aceitar ou não. Aceitar ou refugar aquela mensagem. E assim foi com o senhor Denis Arst, né? Até o momento em que ele observa que realmente existia algo diferente naquela situação toda. E a partir de então, ele começa a estudar esse processo todo que está acontecendo. Nós vamos ver isso no filme de Kardec, que nós convidamos a que possamos olhar, né? Demonstra, não integralmente, mas nos dá uma ideia. Então, a partir deste momento, existe todo um trabalho que foi realizado, de novo, eu estou sintetizando bastante aqui, e os espíritos que se comunicavam através daquelas mesas girantes, né, começam a trazer mensagens a ele, e ele observa, então, racionalidade naquelas mensagens. E a partir disso, usando todo o seu método científico de estudo, ele começa, por exemplo, distribuindo perguntas a diversos médiuns em diversas regiões, para saber se aquelas respostas eram coerentes entre si, né? É um método científico de estudo isso, né? Então, percebendo que realmente fazia sentido e tinha racionalidade, né? Então, a partir daí, ele começa a compilar todas essas mensagens e nasce, depois de sistematizar e validar metodologicamente as mensagens que lhe eram trazidas, então começa a nascer o Pentateuco Espírita, ou seja, as 5 obras básicas do Espiritismo, né? Aqui trazidas na ordem. O Livro dos Espíritos, em 1858, o Livro dos Médiuns, em 1861, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese. Mas Kardec não, aliás, até o momento, né, Denis Arst e Hippolyte Léon Rivail não queria que se interpretasse ele como o autor destas obras, porque as mensagens não eram dele, eram dos espíritos. Então, em uma das mensagens que ele recebe, ele descobre que em outra existência ele fora um druida, um religioso antigo, né, um líder espiritual antigo, que se chamava Allan Kardec. Então, a partir deste momento, ele utiliza-se deste pseudônimo, né, nas obras e não o seu nome. Por quê? Porque na época de Moisés, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento está
personificado em Moisés. O cristianismo está personificado em Cristo, que é o amor vivo, né? Agora, a terceira revelação, que é o Espiritismo, ele não está personificado em uma pessoa, né? É redundante, mas ele não está personificado. Por quê? São diversos espíritos. A Pleiade, né? O Espírito da Verdade, e nós vamos encontrar diversos benfeitores amigos nos trazendo as suas mensagens. Então, o livro, como o título da primeira obra, né? É o livro dos Espíritos, não é o livro de Kardec. É dos Espíritos, né? Então, Kardec, a partir de então, Kardec, né? Começa a fazer esta codificação, né? Porque nós vamos ouvir em alguns momentos, né? O codificador, o decodificador do Espiritismo, porque as mensagens, pelo método de perguntas e respostas, né? Ele vem trazer como se fosse um código de ensinamento para a humanidade. Porque na época em que o Cristo encarnado esteve entre nós, ele já nos revelara que não pudera nos trazer todo o ensinamento. Porque nós não tínhamos condições. É como que nós quiséssemos apresentar, por exemplo, para uma criança lá do primeiro ciclo da evangelização, temas complexos. Ela vai receber a informação, mas não vai fazer o sentido para ela, né? É como fôssemos nós naquela ocasião, né? É como se fôssemos crianças que ainda nós não tínhamos condições completas de compreensão, mas já tínhamos as condições mínimas necessárias para receber as sementes do Evangelho, né? Primeiro contato, então Cristo nos traz o seu Evangelho, né? Mas algumas questões ele nos teve que trazer por parábolas, por exemplo, nos contando histórias, e que essas histórias até hoje nós estamos buscando compreendê-las melhor, né? Então o Espiritismo vem descortinar essas mensagens, não vem contradizer, não vem criar um novo Evangelho, ele vem nos ajudar a compreender o Evangelho ainda de forma melhor, não é? E afastando o Espiritismo do caráter dogmático, né? Do caráter dogmático, que é aquilo que eu dizia no começo. Não é simplesmente assim, ó, isso é assim, mas por que é assim? Não, é porque é assim, ponto. Não, mas não é assim. Não, no Espiritismo isso não tem. É assim e nos traz o porquê, né? E os próprios benfeitores, né, nos dizem assim, se tu encontrar, né, uma doutrina que te melhor esclareça, que te traga melhor compreensão, então segue essa doutrina. Mas eu falo particularmente, até hoje, não encontrei, né, melhor compreensão da mensagem do Cristo que a racionalidade que a doutrina dos Espíritos nos oferece, não é? Então, meus queridos amigos, aqui nós trazemos um brevíssimo histórico de quem foi Allan Kardec. Aqui nós trazemos uma imagem do túmulo lá na França de Kardec. Esse cemitério aqui é bastante famoso, assim, se vocês procurarem, tem diversas personalidades que estão nesse cemitério, mas aqui nós trazemos a imagem do túmulo de Kardec, que tem escrito, a gente pode ver bem em cima lá, tem algumas letras, né? Aqui em cima está escrito justamente aquela frase ali, que eu não vou me atrever a falá-la em francês, mas eu trouxe aqui a tradução dela, que diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então aqui é sintetizado, né, a mensagem também, né, a mensagem do Espiritismo, do Evangelho. Né, trago como uma curiosidade isso aí, né? E Kardec, no dia 31 de março de 1869, vem a sua desencarnação. E aqui eu faço um parênteses, né? Não é o seu desencarne, que às vezes a gente ouve falar, né? O desencarne de Kardec. Não, desencarne é quando lá no frigorífico é feito o desencarne, né? Tirada a carne dos animais. Isso é desencarne, é desencarnação. Então ocorreu a desencarnação de Kardec, né? Completando eu acho que aqui a data tem algum engano aqui, mas enfim. No dia 31 de março de 1869, vem a ocorrer, né, a desencarnação de Kardec, né? Então essa frase que ele nos traz, não é, vem reavivar em nós a crença na reencarnação e também vem nos falar do nosso destino como criatura humana, né? O destino de progredir sempre.
Ah, mas até aquele irmão lá que está largando bomba, que está causando dificuldade, também vai progredir? Sim, também vai progredir. Tá, e aquele outro que causou uma série de prejuízos à sociedade e sofrimento também vai progredir? Sim, também vai progredir. O que difere de uma criatura para outra é o tempo do seu progresso, né? Uns vão progredir mais rápido, que despertaram mais rapidamente, e outros se mantêm, muitas vezes, atrasado, se mantêm de forma teimosa, né, por muito tempo, em determinada situação. Agora, ninguém regride, mas pode ficar um tempo estagnado, não é? Então, aqui nós trazemos um breve histórico do patrono do GEAC, né? Além de tudo que nós falamos, isso tudo, né, nos traz grandes reflexões da persistência que nós devemos ter, porque não foi fácil. Imaginemos o quanto de trabalho foi para Kardec compilar essas mensagens, né, nos trazermos o Pentateuco, porque se nós, como criaturas humanas, né, falando por mim, assim, tão simples no sentido da minha insignificância, né, por vezes quando a gente se direciona a fazer uma boa obra, nós temos tantas dificuldades, né? Como que quando nós vamos começar a fazer o evangelho no lar, na nossa casa, nós encontramos às vezes tantas dificuldades para conseguir manter aquela atividade. Imagina trazer a decodificação espírita, né? O quanto de assédio esse irmão não deve ter sofrido, né? Quantas dificuldades não deve ter ocorrido no seu caminho, e ele persistente se manteve firme, apesar das dificuldades, não é? Então o Espiritismo, queridos irmãos, segundo o que nós vamos encontrar no livro Que é Espiritismo, vai nos dizer, né, Kardec, que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Recentemente nós tivemos os estudos de verão que falou do saber ambiental. Kardec já falava lá nos anos idos de 1800, né, e o Espiritismo também trata da natureza. E diz mais, lá no Evangelho, no capítulo 1, que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, e também as suas relações com o mundo corpóreo. Então, nós não somos um corpo material, um corpo de carne, que possui um espírito, né? A verdade é que nós somos um espírito, mas que nós estamos agora transitando no corpo material, né, nesse vaso físico, como a gente fala, não é? E também nos diz o seguinte ali, ó, o Espiritismo, nós vamos encontrar também no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, que o Espiritismo realiza o que disse Jesus, né, do Consolador prometido, porque ele disse em determinado momento que ele estaria indo, né, voltando à espiritualidade, mas deixaria um Consolador. Então, este Consolador é o Espiritismo, né, que traz o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde que ele veio, para onde que nós vamos e por que nós estamos aqui, né? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, quando nós conseguimos ter a condição de compreensão de quem nós somos, né, embora a gente não consiga ter assim um conhecimento integral, mas nós temos um conhecimento, podemos ter um conhecimento grande. Ah, mas quem eu fui na outra encarnação? Às vezes a gente ouve isso aí, vamos fazer uma regressão para descobrir quem eu fui, né? E outro dia eu comentava aqui também, normalmente a pessoa quando faz uma regressão, ela nunca foi um plebeu, né? Nunca foi ninguém do povo, ela sempre foi, eu fui uma rainha, eu fui um rei, eu fui um soberano, eu fui, entende? Sempre aviltando, como se a criatura fosse alguém muito importante, com certeza somos, mas o que me chama a atenção é que nunca ninguém foi do povo, né? Nunca ninguém foi simples, então a maioria era rei, a maioria era rainha, a maioria era... Se a gente quer saber quem a gente foi no passado, basta nós observarmos as nossas tendências. Algumas eu me conheço. Eu sei que certamente não fui flor que se cheire. Só pelas nossas tendências, nós já temos uma noção muito, muito forte de quem a gente foi, né? Então, eu tenho vontade de saber quem eu sou. Então, se observa. Começa a se observar que a gente vai ter boas dicas de quem que a gente foi, né? Porque se o esquecimento do passado existe, é porque existe uma razão para que assim o seja. E nós sabemos que essa razão é uma razão amorosa. Porque, imaginemos, nós todos sabemos quem fomos. E mais, sabermos quem está no nosso lado, na nossa casa.
Então, se nós estamos de novo no mundo de provas e expiações, somos todos devedores da lei divina. Então, nós temos essas questões aí a refletir. Lá na Revista Espírita, em 1864, nós vamos encontrar que a missão do Espiritismo é combater a incredulidade pela evidência dos fatos, é reconduzir a Deus os que o negligenciavam, é, portanto, provar o futuro aos que criam no nada. A Revista Espírita, queridos irmãos, era como dito pelo próprio Allan Kardec, né, era um terreno de ensaio. Então, enquanto ele estava escrevendo as obras basilares, ele também se utilizava da Revista Espírita, colocava os temas ali e abria para discussão. Nós podemos dizer, talvez, de forma simplória, que seria a rede social daquela época, né? Então, ele largava um tema lá e começava a vir os comentários. Então, ele também se utilizava da Revista Espírita para ponderar os temas que iriam ser abordados, né? Então, ele nos traz essa questão. Então, o Espiritismo nos traz o esclarecimento, como ele nos diz ali, né? E o esclarecimento vem nos iluminar as nossas consciências, né? Vem nos trazer também o consolo, ou seja, nos oferecer a esperança. Se tu sofres hoje, tu não vai sofrer para sempre. É passageiro, como nos falava Chico, né? Tudo passa e vai passar de fato, né? Mas ele também nos traz a necessidade de transformação. O que é a transformação? A nossa reforma interior. Por isso o Espiritismo é a luz da transformação. Porque nos proporciona a possibilidade de mudança íntima. Porque aquele que está fascinado, ele não vê a necessidade de mudança. Então ele persiste nas mesmas coisas. Mas a partir do momento em que nós conseguimos ter a noção de quem nós somos e do que nós precisamos mudar, aí nós começamos a trabalhar o nosso íntimo, não é? A fortalecer a nossa fé, né? A nos reconduzirmos a Deus e a perceber que a nossa vida não vai terminar ali com o corpo físico. Nós temos uma estrada longa pela frente, né? E tudo que nós conseguirmos angariar de virtudes hoje, nós vamos permanecer com elas. Nós não vamos levar a nossa roupa, nosso carro, nós não vamos levar a nossa cadeira, mas nós vamos levar as nossas virtudes. Por isso que às vezes a gente vê assim, uma criatura que chega já tocando piano, sem nunca ter tido aula de piano, né? Então, onde é que ela trouxe isso? Será que ela é super dotada? Sim, podemos dizer que talvez seja, mas não é essa a origem do seu saber. Não é que uma criança de menos de 10 anos ouve uma ópera e reproduz um piano sem nunca ter estudado. De onde é que vem? É algo para a gente pensar, não é? Então, meus irmãos, o autoconhecimento como caminho da melhoria, a reforma íntima. Né? Na questão 919, nós vamos ter uma citação de Sócrates que vai dizer assim, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos conhecer o outro, é fácil, né? Às vezes a gente acha que conhece o outro, né? A gente está olhando ali as redes sociais, eu vi que eu sabia disso. O outro é fácil, mas e nós mesmos? Né? E nós mesmos. E o Espiritismo, então, é essa luz, é esse consolo, é esse convite à nossa transformação, né? E tem como essa missão aqui preparar o futuro da humanidade. Eu já diria até mais, né? É preparar o presente da humanidade. Já está preparando há muito tempo o presente de todos nós para que a gente tenha aquele futuro que a gente almeja, né? Se nós vamos voltar para essa casa, e essa casa esteja bem limpinha quando a gente voltar, esteja bem confortável, né? Mas nós precisamos deixar ela assim como nós, quando nós sairmos dela, né? E para que esta casa esteja bem confortável, bem limpinha, bem organizada, nós precisamos de obreiros que assim o façam, né? Como nos diz no Evangelho, no capítulo 20, os obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. A tarefa de cada um de nós, não a tarefa do outro. A tarefa do outro é responsabilidade do outro, mas a nossa tarefa é responsabilidade
nossa. Nós não vamos responder pelo que o outro fez ou deixou de fazer, né? Nós vamos responder pelo que nós fizemos ou pelo que nós deixamos de fazer. E os obreiros do Senhor também estiveram e estão, muitos deles, trabalhando aqui nesta casa, né? Há 40 anos de trabalho, de amor, de renúncia. Quem são esses obreiros, né? Quem são esses obreiros? Todos que se colocaram a serviço do bem, independentemente da posição social ou da posição intelectual, ou seja, qual for a posição que ocupe, não é? A qualquer tempo, nos diz o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, a qualquer tempo nós somos convidados ao trabalho na vinha do Senhor. Na entrada do GEAC nós temos um banner, onde o Cristo nos recebe de braços abertos. Se nós observarmos ali, nós temos uma vinha, onde se produz uvas, né? Um vinhedo, simbolizando o trabalho que está à nossa disposição. E ali nós temos diversos trabalhadores e temos também as crianças, porque o que é o trabalho? É toda atividade no bem. Toda a atividade no bem é o trabalho. Nós somos convidados a sermos os trabalhadores do Senhor, não é? Quais são as características desse trabalhador? Ter a humildade, ter a boa vontade. Olha que a boa vontade é mais que 50%, né? Quero fazer algo, mas ainda não sei. Tenho a boa vontade, vai conseguir, né? O trabalho silencioso, sem buscar reconhecimento, mas a satisfação íntima do dever cumprido, né? E aqui nós trazemos um ponto luminoso da nossa cidade, né? Nós trazemos aqui a imagem deste ponto luminoso que brilha e que acolhe-nos a todos os corações, né? Há 40 anos, dia 31 de março de 1986, na rua Jovelino de Souza, nascia o nosso querido GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec. E por que dia 31 de março é a data da sua fundação? Por causa disso aqui que nós falamos antes. Por ser a data da desencarnação do nosso patrono, 31 de março. Nosso querido GEAC vem a completar 40 anos de história. E trago esta imagem para que a gente possa refletir. Pode ser uma macieira, uma pereira, uma moreira, qualquer fruta, mas aqui nós observamos as raízes e nós observamos a copa, muito robusta e com muitos frutos. Com essa imagem, nós também homenageamos não só os nossos fundadores, mas também todos aqueles que abdicaram de si, para que nós hoje pudéssemos estar colhendo os frutos do trabalho. As raízes, como um alicerce sólido, são aqueles trabalhadores que em um determinado momento se reuniram e abdicaram muitas vezes do lazer da sua família, incansavelmente, trabalhando para que pudessem erguer esta obra que nos atende, não só nós, irmãos na matéria, mas também muitos irmãos desencarnados são recebidos na nossa casa, com as mesmas dores que nós, com as mesmas dores. E a equipe que trabalha materialmente, embora em pequeno número, a equipe que trabalha espiritualmente é em grande número, acolhendo-nos a todos, né? Então, graças a esses trabalhadores dos dois planos da vida, que hoje nós temos esta árvore frondosa, que é o GEAC, nos oferecendo os seus frutos, os frutos do trabalho, e que também pode simbolizar a família, como os pais, como raízes, ou aqueles responsáveis pela família, nos dando a sustentação para que a família possa ser uma árvore frondosa de amor e dar os frutos que depois serão sementes e que depois se tornarão novamente uma árvore e que assim esse ciclo infindável possa continuar. E trazendo aqui a nossa conclusão, peço desculpa, ultrapasso um pouco os minutos, no livro Fonte de Paz, de Amaral Ornélias, em homenagem a Kardec, um breve poema. A cultura atingira
o apogeu da descrença. Imergira-se o templo em fumo de vanglória. E embora fosse o Cristo a eterna luz da história, afligia-se na terra em sombra espessa e imensa. A civilização padecia a presença de soberano caos em púrpura irrisória. Sob a pompa do velho esfervilhava a escória. Da cegueira e do escárnio a erguer-se em treva densa, mas Kardec domina a enorme noite humana e traz no espiritismo a fé que se engalana. Ao fulgor da razão generosa e sincera, o evangelho ressurge, o céu brilha de novo, e Jesus, retornado ao coração do povo, acende para o mundo o sol da nova era. Deixo-nos a todos esta reflexão, para que possamos guardar em nossos corações a mensagem luminosa do Mestre Nazareno de todos os tempos. E peço brevemente aqui, fazendo também um convite, para que possamos, reiterando o convite, para que possamos trazer os nossos jovens, nossas crianças, para a evangelização. Nós não damos um alimento que nós julgamos saudável para os nossos filhos. Nós perguntamos se eles querem comer fruta? Não, nós damos a fruta. Perguntamos se eles querem comer arroz, feijão, aqueles que comem carne ou soja, a gente pergunta? Não, a gente oferece. Então vamos oferecer o Evangelho do Cristo para as nossas crianças também. Este alimento para a alma. E aqui um videozinho importante que a equipe de evangelizadores criou para nos convidar a fazer parte da evangelização. Cuidar dos nossos irmãos, essa tarefa de luz é o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Saiu um pouquinho baixo o som, mas acho que deu para ouvir, né? Então essas são imagens reais da nossa evangelização, né, onde a gente vê ali a alegria das crianças, né? Então, meus irmãos, muita paz em nossos corações, que Jesus seja sempre uma estrela brilhante em cada lar, em cada família. Muita paz a todos.